Você já sentiu o mundo inteiro é grande demais para você? Que enquanto todos ao seu redor são gigantes, você é apenas um humano comum, tentando não ser esmagado? Hoje vamos falar sobre o homem que transformou o medo em lenda e a mentira em profecia. Esta é a ascensão gloriosa e a queda dolorosa de Usopp, o capitão dos mentirosos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal. Se você é fã de One Piece, assim como eu, sabe que a obra de Eiichiro Oda não é feita apenas de poderes bizarros, batalhas colossais, ela é feita de alma. Se existe um personagem que carrega a alma humana de forma mais crua e real, esse alguém é o Usopp. Muitas vezes ele é reduzido a um alívio cômico, o cara que foge, o medroso do bando, mas será que a gente parou para olhar o que está por trás daquele nariz comprido? E das histórias inventadas, a jornada dele é um espelho da nossa própria insegurança. Ele saiu de uma vila pacata onde sua única arma era um grito de "Os piratas estão chegando", para enfrentar deuses, governos mundiais e seu próprio capitão. Nesse vídeo vamos mergulhar fundo ao arco de desenvolvimento do Usopp. Vamos entender como ele chegou ao seu auge em Enies Lobby, sobre a máscara de Sogeking, se foi ele claro, como ele atingiu o fundo do poço na sua briga com Luffy em Alter 7. Preparem o coração, porque a história do Deus do Usopp é uma montanha-russa de emoções que define o que significa de verdade ser um bravo guerreiro do mar. Para entender nosso amado Usopp, precisamos olhar para onde tudo começou. Na Vila Sirup, Usopp era um órfão que gritava mentiras para dar esperança à sua mãe doente e depois para preencher o vazio de solidão. Ele era o capitão de 3 crianças vivendo em um mundo de fantasia, porque a realidade era dolorosa demais. Quando Luffy, Zoro e Nami chegam em sua ilha, Usopp percebe que o mundo que ele inventava era realmente perigoso. A entrada dele no bando não foi por força bruta, mas por coragem. Ele defendeu Kaya contra o Capitão Kuro, provando que mesmo tremendo, ele não recuaria. Ele se tornou um atirador oficial e um carpinteiro improvisado do Going Merry, o navio que seria o centro da sua maior glória e sua maior ruína. Desde que entrou no bando do Chapéu de Palha, ou até o fadídico momento em Alter 7, os arcos dele sempre foram divididos entre correr e lutar. A primeira luta dele mesmo foi contra os piratas do Warlord, o carinha que ficava soltando coisa pela boca. Aquela coisa, esqueci o nome dele, cara. Lá mesmo, ele atirava e corria, tanto o cara zoava que a melhor habilidade do Usopp era correr. Chegou um momento que ele se sentiu mal, que ele se sentiu triste, mas se levantou e partiu para frente. Foi a primeira vitória dele, tanto quando ele voltou e declarou que conseguiu derrotar, e os Homens-Peixes não era tudo aquilo. O Warlord ficou com raiva demais do Usopp. Quando o Usopp entrou na Grand Line e começou o arco de teoricamente o arco de Alabasta, até chegar em Alabasta, ele teve seus altos e baixos. O encontro com os gigantes moldou o que todos nós fãs querem do Usopp, ser o bravo guerreiro do mar. Tanto que nos arcos atuais, se liga de passagem, muita gente está esperando isso. A grandeza do nosso Gold Usopp. No arco do Chopper, ele não teve uma participação grande, mas ele demonstrou um grande afeto pelo líder da vila que queria proteger todo mundo, tanto que ele tentou carregar ele, mas o Zoro foi lá e ajudou. E quando ele chegou em Alter 7, em Alabasta, ele fez aquela cena linda, que foi quando ele estava lutando contra a Christian e o Mr. 4, se eu não estou enganado, o carinha do bastão, e eles deram aquela coisa aqui na cabeça dele que trincou, ele se levantou, aquela cena é linda, se levantou e falou aquela frase que ele pode que um guerreiro, um homem, nunca foge quando riam do sonho dos seus amigos. Aí naquele momento ele ultrapassou tudo e conseguiu derrotar o Mr. 4 e o Merry Crisp junto com o Chopper. Aqui chegamos a um ponto de virada do nosso camarada Usopp. Conflito em Alter 7. Nesse momento, quando eles chegaram em Alter 7, né? Tá tudo bem, na paz, eles já estavam grande recompensa. Mesmo que eles tivessem enfrentado o Aokiji, eles ainda estavam unidos. Ainda dava pra, digamos assim, todo mundo ter seu ponto alto. Só que quando ele chegou aqui, ele percebeu que ele era muito mais fraco do que deveria. Porque assim, mesmo que ele enfrentou muita gente por longo de caminho que era bem forte. No momento que ele perdeu o dinheiro para pela família Frank, teoricamente seriam humanos como ele, que tinham armaduras, tinham poderes e tudo, mas ainda assim eram humanos como ele, não tinha economia, não tinha técnicas especiais, não tinham cartazes de procurado. Aqui foi a queda gigante do nosso camarada, e ele ainda nem tinha descobrido sobre o que aconteceu com o Goromero. Só o simples fato de ter perdido o dinheiro, não foi só o modo fato de ter perdido o dinheiro, o Goromero não ter conseguido ser consertado, que ele ainda não sabia, mas o simples fato de que mesmo ele, sendo de um bando, sendo uma recompensa, tendo o visto e o que
viu que viu, né? Lutou com seres gigantes até, não conseguia proteger dinheiro de bandidos de rua. O bando, assim, depois de todo o acontecimento que aconteceu com o Sop e tudo, aí quando ele foi realmente ali conversar com o bando, ele recebeu a notícia, né? Que o Gary Merrill não podia mais ser consertado. Para o Luffy, como capitão, a decisão é lógica. Não, eles não conseguem mais navegar, o certo seria trocar de barco. Só que assim, para o Sop, o navio era mais do que madeira. Era um companheiro, um presente de Kaia. É o único lugar onde ele se sentia que realmente pertencia, sem ser um fardo. A insegurança de Usopp explode. Ele sente que se o Luffy pode descartar um navio quebrado, ele também será descartado, quando não for mais útil. O resultado, uma das lutas mais tristes de toda a história dos animes. Luffy versus Usopp, ver Usopp usando todas as suas estratégias contra seu melhor amigo, apenas para ser derrotado e deixado para trás, no fundo do poço absoluto, ele perdeu o bando, o navio e sua identidade. Mas uma coisa, um adendo aqui referente à luta. Muita gente, até eu como fã também, acha que o Usopp não é tão forte. Mas o problema do Usopp é que ele não tem tempo. Você vê, beleza, ele perdeu do Luffy, mas os poucos tempos que ele teve para montar um plano, para montar uma estratégia, para descobrir, para saber a fraqueza por ter coisa, mostrou que ele conseguiu dar dano, muito dano no Luffy. No fundo do coração, nas profundezas da alma, é quando realmente os heróis surgem. Incapaz de abandonar seus amigos em Enies Lobby, mas o orgulho demais para voltar como Usopp, ele veste a máscara e surge o Soji King, o rei dos atiradores, da Ilha dos Atiradores. Dentro de passagem, essa é uma das cenas mais legais, insanas, e que literalmente eu acho que o Oda, mesmo querendo colocar só o Usopp para justificar a ida, criou um dos personagens mais amados pela fandom, que até hoje todo mundo espera que ele volte, ou para enfrentar o pai dele, né, numa luta, ou para enfrentar o Van House, o atirador do bando do Barba Negra. Voltando, o auge de Usopp não é uma transformação física, um ato de fé. Quando Luffy ordena que ele atire na bandeira do governo mundial, ele não hesita. Aquele tiro declarou guerra ao mundo inteiro. Ele foi o herói que salvou Robin à distância, provando que sua precisão era inigualável. Soji King permitiu que Usopp fosse um bravo guerreiro do mar, que ele sempre sonhou, enquanto o homem por trás da máscara ainda aprendia a aceitar suas falhas. Ele ganhou a recompensa de 30 milhões de berries. Continuando, antes da gente mergulhar numa situação mais triste para o nosso amigo Usopp, vamos relembrar também outros momentos de glória dele. Um dos momentos que muita gente achou de glória, e muitas pessoas também não curtiram do arco inteiro, porque depois de sair de Enies Lobby é realmente complicado, foi o arco de Thriller. Beleza, teve suas lutas, teve o Nightmare Luffy, teve várias coisas interessantes, teve o Vukuma aparecendo, também teve aquela frase do Zoro, nada aconteceu, mas aqui tivemos uma chave de uma coisa muito interessante do nosso amigo Usopp. Que, como falou, mesmo no modo insegurança, mesmo temendo tudo, mesmo inventando mentira que não pode ir naquela ilha senão vai morrer, ele ainda dentro dele, dentro da alma dele, há um requisito de esperança. Porque todos os chapéus de palha são autoconfiantes. Até o Chopper e a Nami, que são covardes, também tem uma autoconfiança neles. Ou a Nami na autoconfiança de roubar, ou o Chopper na autoconfiança de curar. Nosso amigo Sop não tem. Depois que o Franklin topou o bando, ele também não tinha. Ele era um atirador, mas ainda aquele atirador que não confiava na sua mira. Aí na luta dele contra a Sugar, que foi da hora. Sugar não, confundi. Contra a Perona, porque os negativos não funcionavam nele. E toda hora ele conseguia derrotar os monstros, as criações dela e tudo. Até no momento quando ela se transformou em fantasma, ele começou a conversar com ele mesmo. Ele conversou, o lado do Sop conversou com o lado do Soji King, o lado do Soji King dando coragem pra ele. Aí chegou aquela cena que ele tá presente nela, um martelo de 10 toneladas, e diz que ele, e aquela cena ele colocou na mão assim, destruindo o cara, só com o clima tático, o impact ataque ali, e depois derrotando ela com medo. Porque o Sop adora derrotar as pessoas na base do medo, já que ele é covarde, então ele vai fazer os outros ter mais medo do que ele. Aí foi linda a cena, foi muito linda. Agora chegamos numa situação muito mais complicada para o nosso jovem Padawan. Primeiro vamos começar devagar. Quando eles chegaram em Sabaody, depois dos 2 anos de treinamento, todo mundo tava da hora, né? Insano, a aura, beleza, tudo. Chegamos na Ilha dos Homens Peixes. Teve o desenvolvimento interessante, a batalha final demonstrou um nível maior, uma confiança, uma segurança maior. Beleza, saímos da Ilha dos Peixes, foram para Ezra, né? Punkzard,
Lá ele não brilhou tanto assim, beleza, a gente dá uma desconsiderada, foi mais uma coisinha no final. Aí chegamos em Desorsa, o arco dos arcos. A gente queria ver todo mundo lutando, novas transformações e tudo. E chegamos no nosso camarada Usopp. Lá, beleza, ele foi lá, teve aquele lance de sair correndo, que todo mundo revoltou, também fiquei muito revoltado, mas voltou, lutou, perdeu, claro que perdeu, mas no momento que usou aquela careta e derrotou a Sugar, aí já era, aquilo lá foi lindo, fez com que ela desmaiasse, né? Aí tanto que fez com que o Doflamingo Don Quixote anunciasse para todo mundo que uma das maiores recompensas de toda era do Gold Usopp, de 500 milhões de berries. Ele tava até passando o Luffy só dentro lá do Dom Flamingo, da gaiola de Dom Flamingo. Só que também teve aquela cena que foi um marketing dele que colocou ele também em outro pedestal, que foi quando o Hyrule pegou ele lá, levantou bem no momento que o Sabo tava quebrando o chão, do Coliseu, e os raios de luz caíram em cima do Usopp, e se fez a declaração de Deus. Todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a ficar emocionado, porque aquela cena, querendo ou não, foi linda. Foi aquele momento que colocou o nosso camarada Usopp em outro nível. Aí beleza, teve o arco e tudo, aí quando descobriu que a Sugar voltou, ele fez o desenho e tudo, ficou com medo, né? Pensou que o Luffy poderia desaparecer, e até falou que sem o Luffy não teria sentido navegar pelo mundo. Aí ele despertou o haki da observação. Lindo, cara. Observação gigante, atirou. Nossa, maravilhoso. Lindo demais. Aí agora vamos para as outras. Nossa, não tem como. Nesse momento, em Desorsa, o Usopp chegou num nível insano de aura, insano dos fãs gostar. O que você poderia pensar o Usopp conseguiu atingir? Beleza, né? Teve essa coisa e tudo. A recompensa dele aumentou, 200 milhões de berries e tudo. Aí fomos mais pra frente, aí teve o arco de Holy Cake, ele não apareceu muito. Aí teve o arco do ano. O arco do ano, nossa, tava totalmente programado. A gente pegava e ia lá, seria o quê? Teoricamente, Luffy versus Kaido, Zoro versus King, Sanji versus Queen. Aí as pessoas, né, tinham os Tobiloco, a Nami derrotou a Uchi, aí o Frank derrotou os outros, o Jinbe, todo mundo lutou com todo mundo. Aí todo mundo tava falando, não, o Usopp versus Pain-One, que combinaria. Pain-One e a Uchi são irmãos, são como irmãos e lutaria. E a Nami e o Usopp são como irmãos. Os dois sabem a fraqueza um do outro, sabem como lutar e tudo seria legal. Eles lutando daquele jeito. Só que a Nami ganhou um power gigantesco, né? Além do próprio Clinic Attack que é construído pelo Usopp, que o Usopp é ninja para construir coisas. E a alma do Zeus. Aí nosso power dela subiu gigantesco. Já o nosso camarada Usopp, ele não conseguiu fazer nada. Beleza, mandou umas mentiras da hora. Não, tem o haki do rei e tudo, todo mundo tá ganhando. Mas depois daqui, queda. Nada mais grandioso para nosso camarada Usopp. Vamos pro arco do Vegapunk. Aqui a gente pode passar um pouco de pano, né? Porque era complicado. Era Gorosei, era Kizaru, era Kuma, era Bonnie, deixa eu ver também quem mais. Era o Serafins, era a própria história do Vegapunk, o Reino Perdido, a mensagem, era muita coisa ao mesmo tempo. Tanto que até o Zoro, que é um grande combatente, ele acabou sendo mais deixado de lado ali, quase 30 capítulos ou quase 10 episódios, trocando espada contra o Rob Lute, que já estava na sua forma de despertar Zoan. Enquanto o Zoro estava lá de boa, usando só as duas kataninhas. Você sabe, quando o Zoro pega pra valer mesmo, ele coloca a banana, mas ali só estava na kataninha mesmo. Aí, beleza, a gente dá uma passada de pano que muitos dos Mugiwaras não fizeram nada aqui. Mas aí a gente vai pro arco realmente que todo mundo tá acontecendo agora no mangá, que todo mundo espera. Agora a gente vai pro arco do Elbaf. Um dos arcos mais esperados por todo mundo, principalmente pelo Usopp. Mas eu sei que você vai falar, mas o ano a gente achava que ia ter desenvolvimento do Zoro. Egghead a gente achou que ia ter desenvolvimento do Franklin. Mas não tem. Mas aí é diferente, cara, é muito diferente. Em Elbaf, a gente teve a primeira citação do Usopp falando assim, eu quero ser um grande guerreiro do mar. Quando chegou em Lindergard, ele falou com Brock e Dory, falando sobre isso. Quando eles chegaram em Enelob, ele salvou aqueles dois gigantes que eu esqueci o nome. Aí, de novo, citando Elbaf. Quando eles chegaram, no arco de Zesorsa, tinha o Hyrule que anunciou o Usopp como Deus Usopp. Então, diferente do Zoro, que teve uma passagem dizendo sobre o ano que foi no arco de Thrillerback, mais ou menos assim, principalmente no fim, tanto no início, lá quando ele enfrentou o Samurai, quanto no fim. O Franklin teve só aquele time skip dele lá junto com o Vegapunk e depois apareceu. Então era uma coisa mais pequena. Mas o Usopp é carregado a vida inteira sobre isso. A gente chega lá no arco, beleza, ele tá feliz e tudo. Mas ele toma uma joelhada da Gun, não consegue fazer nada, só fica gritando, só fica fazendo coisa. Então muita gente tá com raiva. Tanto a maioria das teorias que tá tendo agora, em modo os novos capítulos, é que ele consiga utilizar o Hanigear, que seria o martelo gigante do Loki.
E os dois combinam. Mas assim, aqui mais uma parada de fã. Eu queria muito aqui que no momento que tava lá, depois que a história depois que o flashback acabasse, o Luffy subisse, mostrasse todos os gigantes, né? Como tem 10 gigantes demônio, em aquele arco, quando eles estavam chegando em Alabasta, o Sop falou que derrotou 10 gigantes 10 gigantes e tudo pra o... Se eu não me engano, foi esse arco. Que pro Chopper, seria bem legal se ele falasse, se ele mostrasse lá, ele caído assim no chão, ensanguentado, ou segurando só o estilingue, quase à beira da morte, beira de desmaiar, e todos os gigantes estavam transformados, todos os gigantes tivessem paralisado, destruído ou imobilizado e tudo. Aí o Luffy vê se aí eu só falasse, agora está na hora do outro herói brilhar, e desmaiasse. Porque seria insano, cara, seria, porque ele demonstraria que mesmo ele fraco, mesmo tudo, pelo menos em Elbaf, ao medo, a covardia, tudo ele saía, porque ele faria o quê? Ele daria a vida para proteger a ilha que ele sempre desejou chegar, a ilha que ele sempre esperou, a ilha que ele considera que lá ele vai ser um bravo guerreiro do mar. Agora, mais finalizando nosso camarada Usopp, o que ele nos ensina? Ele nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a resistência a ele. Ele caiu, brigou, chorou e quis desistir, mas sempre voltou. Sua jornada de mentiroso da vila e o Deus, coração humano, One Piece, ele é lembrado do que mesmo sendo o elo mais fraco, você pode ser o fator determinante em uma guerra. E você, qual foi o momento do Usopp que mais te emocionou? Foi a luta contra o Luffy? Foi o tiro na bandeira de Enies Lobby? Deixa aqui nos comentários e eu quero saber da sua opinião, de vocês sobre esse personagem tão complexo. Se você curtiu esse mergulho na história de Usopp, não se esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, onde vamos analisar outros tripulantes do Chapéu de Palha, outros personagens que vocês adoram, e eu recomendo fortemente que assista nossos outros vídeos, como por que o Gojo conseguiu melhor, teoricamente assim, roubou o protagonista do Itadori, e sobre o nosso Lord Scano. Muito obrigado por assistir até aqui, continua sonhando, porque como dizem por aí, os sonhos de homem nunca têm fim. Valeu, até a próxima.